Graças a paz, queridos, boa tarde. Em instantes nós estamos aqui entrando ao vivo com o nosso estudo, Cinco Solas da Reforma Protestante. Hoje é Sola Gratia. Olá, queridos, graças a paz, boa tarde. Pastor Anderson Xavier, aqui da Igreja Batista do Natal, falando com vocês. Agradeço aí a oportunidade de poder estar com vocês mais uma vez, dar continuidade ao nosso estudo que nós temos feito aí durante os sábados à tarde, para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. Então agradeço a deferência, tá bom? Eu peço que esteja aí conosco, nos acompanhando nesse estudo, tá bom? Antes de nós iniciarmos orando e irmos direto ao nosso assunto dessa tarde, que é somente a graça, né? Um outro pilar da reforma protestante. Olá, que queridos, é somente a graça. Então, antes disso, eu queria dar alguns avisos, tá bom? A gente não tem conseguido gerar para o Facebook, não sei porquê. A gente também não conseguiu domingo passado no culto. Hoje eu não estou conseguindo. Tentei melhorar um pouco a internet aqui de casa, da cabo, não assim, não. Aqui é claro, né? Net, não assina net, é muito ruim, muito ruim. Eu já tive cabo também, quando eu morei lá em Parnamirim, era relativamente boa. A net é muito ruim, o serviço é péssimo. E o atendimento também, os funcionários não tratam você bem. É como se estivesse fazendo um favor para você, para, né? É tipo, quem é que mandou você assinar o serviço? Agora aguenta. Enfim, mas o sinal não tá legal aqui. Eu liguei essa semana, fiz algumas reclamações, mas o sinal fica cortando, né? E a minha câmera é uma qualidade muito ruim, né? E assim, não é um HD que vai consumir tanta banda assim para transmitir. Mas enfim, queridos, eu queria dar alguns avisos para os amados, tá bom? Lembrando que o nosso estudo, parece que caiu aqui a conexão, não sei. Impossível, né? Tudo é possível aqui na. Deixa eu ver se está online mesmo, se não está. Enfim. Bom, a gente fica na torcida que esteja passando direitinho, tá certo? Ah, o que nós vamos estudar hoje faz parte do nosso estudo sobre os cinco solas da Reforma Protestante, que é o fundamento da fé evangélica, né, da fé reformada. Nós estudamos já o sola Scriptura, os solos Christus, vamos estudar hoje a sola Gratia, e vai ficar faltando mais dois estudos, que é a sola Fide e o soli Deo Gloria, tá bom? Então, eu queria dar alguns avisos. Primeiro aviso, se por um acaso você quer ofertar, colaborar, dizimar com a Igreja Batista do Natal, você pode fazer depositando nos dados bancários que estão aparecendo aí na sua tela, tá certo? A Igreja Batista do Natal, ela tem conta no Banco do Brasil,
agência 3698, dígito 6, conta corrente 9094, dígito 8, tá certo? Você pode enviar a sua oferta através desses dados bancários, tá bom? Na Igreja Batista do Natal a gente não cobra por bênção, não cobra pela graça, tá certo? As pessoas dão por livre e espontânea vontade. A Igreja Batista do Natal também está presente nas redes sociais. Nós temos aí hoje 2 redes sociais, que é no Facebook @Batista do Natal e no YouTube Igreja Batista do Natal. Quando tudo isso passar e for possível nos reunirmos novamente como igreja, eu deixo aqui o convite para você nos fazer uma visita aí à Igreja Batista do Natal. O nosso templo ele fica lá na rua Mossoró, número 403, bairro de Petrópolis, em Natal, RN. Eu também quero fazer um convite para você amanhã, no nosso culto de domingo, que vai ser um culto de ceia. Eu já convido aí todos os irmãos a prepararem, né, os elementos, porque nós cearemos juntos amanhã. Então, na nossa live de domingo às 18 horas, nós então estaremos aqui compartilhando com os irmãos esse tema, o Deus Consolador, seguindo aquilo que nós temos trabalhado aos domingos, falando sobre a pessoa de Deus. Então nós vamos falar amanhã sobre o Deus Consolador. Eu gostaria de contar com a sua presença, então, nesse mesmo canal aqui do YouTube, tá certo? Não garanto que a gente vai conseguir passar pelo Facebook. E no próximo sábado nós já temos o nosso tema aqui também aparecendo para você. É o tema Sola Fide, somente a fé. Tá certo? Convido você então para sábado que vem, dia 11 de julho, às 17 horas, estarmos juntos aqui para falarmos sobre isso, tá bom? Então, tendo feito aí esses avisos, eu queria iniciar esse tempo orando, tá bom? Orando, pedindo que Deus ele enche o nosso coração e nos esclareça acerca desse assunto do qual depende a nossa salvação. A nossa salvação não vem de nós, a nossa salvação vem de Deus. Então a gente quer orar e pedir que Deus ele nos conduza. Amém, querido? Vamos orar comigo? Pai, eu quero te agradecer por essa tarde, agradecer pelo teu cuidado, pela tua bondade, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos guarda sempre pela tua graça. E algo que, ó Deus, nos impressiona, algo que nos enche o coração, poder falar nessa tarde sobre a graça do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nesse breve tempo que estaremos juntos, para o Senhor nos esclarecer, nos orientar acerca desse tema tão importante e tão relevante. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu quero que você acompanhe aí comigo. Deixa eu botar aqui. Pronto. O nosso tema nesses sábados tem sido falar sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Esse tem sido o nosso assunto durante essas semanas. Nós começamos fazendo um apanhado sobre as razões históricas pelas quais a Reforma Protestante começou. Nós demos um panorama bem breve sobre como era a Igreja Católica e a sociedade da época e quais os fatores então que de alguma maneira contribuíram para o surgimento da Reforma Protestante, especificamente na pessoa de Martinho Lutero. Nós também falamos sobre os 5 solas, né, que são os pilares das doutrinas reformadas e divergem das doutrinas católicas romanas, tá certo? Nós falamos sobre o sola scriptura, que quer dizer somente a escritura, já que a igreja evangélica fundamenta a sua fé apenas na escritura e não como os católicos romanos que fundamentam a fé em outros documentos, né, em outras fontes, como por exemplo os pais da igreja, a tradição da igreja católica, os concílios, né, o que eles chamam de magistério. Então a igreja evangélica, a igreja reformada, ela fundamenta a sua fé exclusivamente nas escrituras, tá certo? E nós vimos também
os solos Cristos. Nós vimos isso semana passada, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único salvador, o único intercessor, e nós não precisamos de nada e nem de ninguém mais a não ser ele, apesar de que na concepção da Igreja Católica da época e até hoje nós temos outros intercessores, outros mediadores. Então os crentes que têm seu fundamento dentro da Reforma, eles dispensam por acreditarem que não está contemplado nas Escrituras e também porque não é necessário, né? Primeiro e acima de tudo, porque a Escritura ela nos apresenta uma outra realidade, tá bom? Mas como dizem os próprios católicos, eles não têm nenhum compromisso, nenhuma obrigação de estabelecer a sua fé dentro da Escritura Sagrada, tá bom? Quem faz isso são os evangélicos, né? Aqueles de origem reformada. Então sigamos. O nosso tema hoje é somente a fé. Nós vimos somente Cristo, nós vimos somente a graça, eu perdi aqui, vimos só a Escritura, vimos somente a graça. Nós hoje vamos somente a Escritura, os solos Cristo, somente Cristo. Hoje nós vamos falar sobre somente a graça e então no nosso próximo encontro vamos falar sobre somente a fé. Outros materiais, esse material ao final de todo o nosso estudo, ele vai ser disponibilizado gratuitamente nesse link que está aparecendo aí para você na tela. Nós já temos outros estudos lá, se você quiser você pode baixar, tem apostila, tem PowerPoints e outros materiais que você pode usar na sua igreja, escola dominical, discipulado, está tudo lá de maneira gratuita, né? slideshare.net/viva a igreja, tá certo? Então você pode baixar gratuitamente esses materiais, tá bom? Então o nosso tema essa tarde é somente a graça, né? Como eu falei, nós falamos sobre somente a Escritura, somente Cristo, e nós então vamos entrar nesse assunto sobre somente a graça. Para você parece autoevidente, para você que é evangélico, para você que é cristão, se sua origem, principalmente se ela for reformada, ou se de alguma maneira, por mais que a sua igreja ela não venha da reforma, mas se você conhece, compreende um pouco, de maneira um pouquinho mais profunda, os fundamentos e pilares da fé genuinamente evangélica, o somente a graça, ela não é algo novo para você. É uma doutrina extremamente conhecida. Nós todos que somos evangélicos, crentes em Jesus, acreditamos que a salvação ela se dá única e exclusivamente pela graça de Deus, sem o auxílio das obras humanas. Então o que nós vamos falar aqui talvez soe um pouco redundante para você e sem, digamos assim, muita novidade. Mas o nosso objetivo aqui não é estabelecer novidades, né, dentro do campo da teologia e do conhecimento bíblico. O nosso propósito aqui é para aquele que não conhece, conhecer, para aquele que já conhece, conhecer um pouco mais, e para aquele que já tem pleno conhecimento desse assunto, se apropriar ainda mais dessas verdades e trazer à sua memória então aquilo que ele já tem o conhecimento. Então por isso que nós queremos entrar nesse assunto do somente a graça. Como é que é a salvação dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? A salvação na Igreja Católica Apostólica Romana, por mais que haja uma negação muito firme da Igreja Católica, até porque essas doutrinas, tanto de Pelágio quanto de Armínio, elas foram condenadas em 2 concílios, mas querendo ou não, hoje dentro da Igreja Católica Romana, a gente observa uma influência muito grande, tanto do semi-pelagianismo quanto do arminianismo na salvação. O que quer dizer com isso? Existem 2 maneiras de nós contemplarmos a obra salvífica. É o que nós chamamos de sinergismo e de monergismo. O sinergismo, que era uma opção semi-pelagiana, porque Pelágio, na verdade, o que ele dizia é que o homem não precisava de Cristo para a salvação. Pelágio, ele dizia que o homem, ele por si mesmo, ele conseguia, através das suas obras, da sua santificação pessoal, conquistar a sua própria santidade.
O semipelagianismo, ele fica nesse meio de caminho quando ele fala assim, não, que o homem precisa de Cristo, mas ele também precisa, de alguma maneira, efetuar, em alguma medida, a sua própria salvação, que nós chamamos isso de semipelagianismo. E os arminianos, de alguma maneira, eles foram influenciados pelo pensamento de Pelágio e pelo pensamento semipelagianista. E a Igreja Católica também, apesar de que tanto o pensamento de Pelágio quanto de Armínio, eles foram condenados em 2 concílios, tá certo? E o que isso significa, né? Dentro dessas 2 concepções que eu falei sobre sinergismo e monergismo. A concepção monergística da salvação diz o seguinte, vem de monos, que é uma palavra grega que significa único ou exclusivamente, e orgel, que é obra, ou seja, a salvação, numa visão monergística, é de que a salvação é única e exclusivamente uma obra divina. O homem não colabora, nem pode colaborar com absolutamente nada no que diz respeito à sua salvação. Isso é a concepção monergística, certo? A concepção sinergística, sum quer dizer junto com, ou ao mesmo tempo de, né? É uma obra, a concepção sinergística é a concepção de que a obra da salvação, ela envolve uma obra divina, um esforço divino, mas também o homem, de alguma maneira, tem uma participação na sua salvação. Então, a salvação da Igreja Católica, ela tem essa concepção sinergística, né, de que o homem, de alguma maneira, ele colabora para que ele, então, seja salvo. Por mais, né, quer dizer, basicamente é sinergística, pois o homem ele coopera para a sua salvação, como vocês estão lendo aí nesse slide, né? Por mais que declare depender da graça para a salvação, na prática, o homem precisa fazer muita coisa. No catolicismo, eles declaram que a salvação ela vem pela graça de Deus, isso está dentro do catolicismo, dentro do catecismo da Igreja Católica Romana, que o homem ele é salvo pela graça e a graça então conduz o homem na santidade, mas na prática ele precisa fazer muita coisa para manter e conquistar a sua salvação, tá certo? Eu acho, respeitando as diferenças óbvias e claras, né, eu acho que a salvação na concepção católica romana, ela se aproxima bastante daquela concepção da salvação dentro de algumas igrejas pentecostais, que falam dessa necessidade ou dessa possibilidade de perda de salvação. Porque a salvação dentro do catolicismo é uma possibilidade. Na verdade, você nunca vai estar muito ciente, muito claro, muito certo disso, porque sempre vai depender do seu autoesforço, da sua capacidade em desenvolver a salvação. Então, o catolicismo ele sofre essa influência hoje ainda, dessa visão arminiana, dessa visão semipelagiana, de que é preciso sim que se faça algo para ser salvo, se manter a sua própria salvação. Qual é esse conceito de graça dentro do catolicismo? Eles têm assim várias maneiras, eu vou sair um pouco aqui da tela de vocês. Dentro do catolicismo, a graça ela tem várias maneiras de ser trabalhada, né? Eu separei 2 aqui, que é a chamada graça suficiente e a graça eficaz, né? Eles fazem uma diferença entre esses 2 momentos em que o homem ele é alvo da graça de Deus. A graça suficiente é a ação de Deus para iniciar a mudança no interior do homem. É aquele momento do encontro, né? De que o homem exerce a fé que ele tem, a fé que ele deposita em Deus, de que Deus ele é o seu Salvador, né? Então é a ação de Deus para iniciar a mudança no interior do homem. Eu não entendo, eu estou sendo muito sincero, eu estou sendo muito claro, de uma dúvida, talvez uma dúvida um pouco retórica, né? De que o catolicismo não é uma religião de conversão. Né? Raramente você vê pessoas que se convertem ao catolicismo. Tem, né? Alguns, inclusive evangélicos apóstatas, né? Que abrem mão da fé genuína, da fé verdadeira,
e apostatam para o catolicismo. Nós temos alguns youtubers famosos aí, que eu não vou citar o nome, mas alguns conhecidos e alguns pregadores que nós conhecemos também, que retornaram às práticas do catolicismo. Mas normalmente a fé católica, ela não é uma fé de conversão, ela é uma fé de nascimento. A pessoa nasce dentro do catolicismo. E eu nunca vi, eu já fui católico, eu só não fui crismado, mas fiz primeira comunhão, eu fui coroinha, né? Fui a muita missa, fui a muita reza de terço, fui a muita procissão, porque eu era coroinha, né? Eu auxiliava o padre e tal. E eu não lembro de fazer parte do discurso, né, da missa ou dos padres, essa necessidade de conversão. Na verdade, não existe. Porque o batismo católico, aquele que a criança sofre, aquele batismo é para o perdão dos pecados até aquele momento do batismo. Posteriormente, o perdão dos pecados ele é feito mediante as penitências, né, após o batismo católico. Então, assim, eu não entendo, eu não consegui compreender em que sentido essa graça se mostra suficiente, porque no momento do batismo, que é o momento desse perdão, a pessoa ainda não tem consciência para essa obra salvífica dessa graça que eles chamam de graça suficiente. Mas, dentro da teologia católica, nós temos essa graça suficiente. Posterior a isso, nós temos o que eles chamam de graça eficaz. O que é a graça eficaz? É a graça que age posterior à graça suficiente. Então, o homem, digamos assim, tem esse encontro com Deus como um salvador, essa tomada de posição, de aceitar, não sei de que maneira, mas aceitar Deus, e a partir daí existe o que eles chamam de graça eficaz, que é a graça que age no interior do homem, capacitando ele a vencer o pecado. Então, dentro dessa concepção, o homem ele consegue lutar contra o seu pecado por conta da graça que age eficazmente no coração do homem. Eu tenho dúvidas com relação à eficácia dessa graça, porque, enfim, é uma luta muito intensa. Era tão intensa que Martinho Lutero ele simplesmente não conseguiu superar as suas crises espirituais confiando na doutrina da graça eficaz. Ele realmente precisou de uma conversão genuína, de um retorno à Escritura, para saber que o justo ele então viveria pela fé. A graça eficaz, então, depende do pedido do católico e da sua luta pessoal contra o pecado. Quer dizer, faz parte das rezas, faz parte da vida do católico pedir que Deus ele haja eficazmente através da sua graça na vida do católico. E o que vai depender, em última instância, é a capacidade do homem, né, do católico, ele lutar pessoalmente contra o pecado, né? O homem é salvo na medida em que mantém por intermédio das suas obras a graça de Deus sobre ele, né? A graça eficaz, então, essa graça eficaz, como eles disseram, que é posterior a esse momento da graça suficiente, ela é como se fosse um empurrãozinho. Ela não vai fazer tudo, mas ela vai lhe dar um empurrãozinho necessário para você começar a dar os seus passos, tá certo? Então, por isso que você, dentro do catolicismo, o que você encontra? Você encontra aquelas pessoas que fazem jejuns, né, que fazem penitência, romaria, e tudo aquilo, né, os monges que fogem do mundo, né, que se reclusam e tudo mais, numa tentativa de buscar essa santidade pessoal que os conduzirá, então, ao céu. É uma possibilidade dentro do catolicismo extremamente remota. Então, de acordo com o catolicismo, com a doutrina católica, quem vai para o céu? Vai para o céu quem é santo. E santo no sentido de perfeito, completamente sem pecado, né? Como nós temos aí dentro da doutrina católica, aquelas pessoas que simplesmente conseguiram ter uma vida tão virtuosa dentro do catolicismo que eles então foram canonizados. Então, o céu é o lugar para esse tipo de gente.
É lugar para pessoas que não têm mais pecado, que mediante a sua luta, mediante a intensidade da sua vida, o fato de serem pobres, né? Eu não sei se o céu vai ser lugar do Papa, porque poucos são tão ricos quanto a Igreja Católica Romana, especificamente o Papa que administra tudo aquilo. Mas, mediante a vida virtuosa que esses homens e mulheres tiveram, se tornaram santos. Então, o céu é o lugar para eles, tá certo? A santificação, ela se fundamenta no esforço humano. Claro que toda a santificação, até para nós como crentes, né, em Jesus, nós entendemos também que a santificação se fundamenta no esforço humano. Sem esforço humano não há santificação pessoal, né? Não adianta, um anjo do céu não vai tornar você santo. Você precisa, de alguma maneira, lutar pela sua santificação pessoal. Só que alguns em vida conseguiram uma vida tão santa que foram canonizados, que são os santos católicos, aqueles que intercedem pelos católicos no céu. Se o católico comum, né, aquele que frequenta a missa, aquele que passa a semana trabalhando, tem a sua família, vai para o seu trabalho ou estudo, vai para a missa todo domingo. Se o católico comum não cometer nenhum pecado, na melhor das hipóteses, nenhum pecado mortal, porque pecado mortal, se ele não for confessado antes da morte, ele lhe garante o inferno sem reclamação, tá certo? O pecado mortal, se ele não for confessado, dentro das condições, pecado mortal é uma doutrina que é dentro do catolicismo que a gente não vai ter condição de falar quando o pecado é mortal ou não é. Vai depender da gravidade, vai depender da consciência da pessoa, vai depender da deliberação, se a pessoa fez aquilo deliberadamente, se a pessoa cometer esses pecados considerados mortais pela Igreja Católica e ele não se arrepender de maneira genuína, é inferno na certa, sem direito a purgatório. O católico, na média, o lugar dele não é o céu, o lugar dele é no purgatório. Porque o batismo, ele perdoa pecados até o momento do batismo. Quando é que você é batizado dentro da Igreja Católica? Quando você é criança. Do batismo até o fim da vida, a pessoa ela tem que fazer penitência por causa dos pecados. O batismo já, dentro da concepção evangélica, vocês sabem, o batismo ele não perdoa pecados. O batismo é um simbolismo, ele simboliza a morte e a ressurreição, né? É um símbolo, ele não perdoa pecado literalmente. Dentro do catolicismo romano, ele perdoa pecados. Só que pecados até o momento em que ele acontece. Se você se batizou aí com 1 ano, de 1 ano para frente, meu amigo, você só tem como resolver o seu problema do pecado, primeiro, claro, confessando, a gente vai falar um pouquinho disso daqui para frente, e também fazendo penitência. Porque, na melhor das hipóteses, você vai para o purgatório, você não vai para o céu. E o purgatório é um lugar de pagar a pena pelo pecado. Então, você vai ficar no purgatório, sofrendo, e a visão que se tem do purgatório, de fato, é um lugar de fogo, como se fosse um inferno, só que é um inferno diferente, é um inferno VIP, né? Porque de lá você pode um dia sair. Do inferno você não sai mais, né? São 2 lugares onde, digamos assim, as orações do santo não vão fazer diferença, no inferno e no céu. Mas para quem está no purgatório, na teologia católica faz diferença, né? Mas o católico médio, o lugar dele não é no céu, o lugar dele é no purgatório, porque é no purgatório onde ele vai terminar a expiação dos seus pecados, o perdão dos seus pecados. O purgatório é um dos dogmas do catolicismo, né? Dogma é aquela doutrina que ela não pode ser questionada. Essa doutrina, que é tão essencial, tão importante, talvez uma das mais importantes dentro do catolicismo romano, porque liga você ao seu destino final, ela não encontra fundamento bíblico a não ser nos livros apócrifos, como por exemplo Macabeus. É uma doutrina essencial, importante dentro do catolicismo, mas ela não encontra embasamento na escritura, né? E ela, como doutrina, ela passa a ser defendida pelo catolicismo no século VI, sem virar uma doutrina, sem virar um dogma. Ela começa a ser defendida como doutrina a partir do século VI.
E é um lugar das almas que morrem em comunhão com Deus. É um lugar tão ruim, onde você paga pelo fogo e pelo sofrimento todos os seus pecados, mas é o lugar onde Deus coloca as pessoas com quem Ele tem amizade, mas ainda não são perfeitas para irem para o céu. Então, é um estado intermediário, né? Um lugar onde as pessoas vão aí para experimentar, então, essa limpeza dos pecados, né? E quando a pessoa, então, elas vão para o purgatório, o que se é recomendado ao fiel católico, né? Dar esmolas em favor daquela pessoa que está no purgatório, mandar rezar missa, fazer rezas, ou então o hábito, como era na época de Lutero, o hábito de comprar indulgências em favor daquelas almas que estão aprisionadas no purgatório, né? Então, você tem um parente, você é católico, tem um parente lá no purgatório, aí morreu, e para que essa alma ela saia o mais rápido possível daquele lugar de terrível sofrimento, o católico ele deve fazer o quê? Dar esmolas, mandar celebrar missas em favor das almas, rezar, interceder, né, lá pelos santos a favor dessas pessoas, e a compra na época, né, das indulgências, né, lá do purgatório. Então essas eram atitudes e, claro, nosso amigo Martinho Lutero, ele se revoltou contra isso tudo, ele não viu o purgatório na Bíblia, então ele recusou completamente, junto com outros reformadores, a doutrina do purgatório. Mas vamos então ver o que a própria Igreja Católica ela afirma sobre o purgatório, né? 2 textos aí tirados do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. O purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, com a certeza de sua salvação eterna, mas que ainda têm necessidade de purificação para entrar na felicidade do céu. Então, o sacrifício de Cristo ele não foi suficiente, ele não perdoou os pecados que você cometeu de maneira total, né? Porque você ainda precisa sofrer por esses pecados que você cometeu por intermédio das penitências, né? E você vai para o céu a partir do momento que você for perfeito. Então, o purgatório é uma doutrina que diz respeito à purificação. Por causa da comunhão dos santos, os fiéis que ainda são peregrinos na terra, ou seja, os católicos aqui, são capazes de ajudar as almas no purgatório, oferecendo orações em sufrágio por eles, né, em favor, em benefício, para que eles recebam a diminuição dessa pena, em especial o sacrifício eucarístico. Eles também os ajudam dando esmolas, indulgências e obras de penitência. Então você pode aí subir uns degraus de alguma catedral ou de igreja para fazer penitência em favor desses que estão no purgatório, tá certo? Mas sigamos. A Igreja Católica ela sempre vai enfatizar essa questão da necessidade da santidade e da perfeição para que se entre no céu. E uma perfeição que é conquistada não pela ação de Deus no homem, mas sim conquistada pela ação do próprio homem. Segundo o catolicismo, a santidade parte da ação da graça de Deus no homem, mas o processo é conduzido pelo fiel. Quer dizer, não depende de Deus, depende de você. Então, a graça é como eu falei, ela dá um empurrãozinho. É como eu li num dos sites católicos, que a graça é como aquela gasolina que coloca no carro quando você sai da loja de carro que você comprou. É o tantinho de gasolina para você chegar no posto que fica do lado. O restante é você que coloca, é contigo, meu irmão. Te vira. A graça não santifica e nem produz por si santidade. A graça ela não é santificadora. Então nós, né, dentro da concepção evangélica, que nos declaramos santos pela atribuição divina por intermédio da graça, do sacrifício de Cristo, onde ele nos declara santos, separados, essa doutrina ela não existe dentro da Igreja Católica Romana. Isso vai depender do católico alcançar ou não.
Se o católico ele não alcançou, o máximo que ele consegue é o purgatório. Eu não sei dentro do catolicismo quanto em tempo, em média, um pecado é perdoado lá, né? Enquanto um pecado ele é apagado lá, sei lá. Se uma mentirinha passar e você acha que no purgatório vale 10 anos, é 10 anos sofrendo. Quantas mentiras você contando na sua vida? Difícil, né? Mas só vai entrar no céu a partir do momento que você for completamente purificado. Você não vai entrar no céu se não for tão santo quanto qualquer um dos santos que lá já estão. Então nós temos alguns meios aí de você alcançar, de você não depender só da graça, né? Nós vimos a santificação pessoal. Outro meio também de alcançar essa graça, de substituir a graça, é a confissão de fé ao padre. Os pecados eles devem ser confessados à autoridade católica para que sejam perdoados. O único que tem poder para perdoar pecado é o padre. Então, se você quer ter perdão do pecado, você tem que confessar especificamente ao padre. No artigo 4º do Catecismo da Igreja Católica, essa maneira, essa compreensão de que você precisa pedir perdão ao padre para que ele então lhe absolva mediante os atos de... como é que chama? Os atos de contrição, de confissão e de penitência, né? Eu lembro quando eu era católico, era assim, você ia confessar os seus pecados, o padre dizia, reze 10 Ave Maria e 2 Pai Nosso. Pronto, isso era a sua penitência, né? É chamado de sacramento da penitência e da reconciliação, né? E é uma das exigências para o perdão e a penitência. Então, confessar ao padre, você não pode só confessar a Deus, você não pode confessar seu pecado única e exclusivamente a Deus, não, porque Deus ele delegou isso aos padres, aos oficiais da Igreja Católica, para que então eles perdoem esses pecados. O problema é, como eu falei, alguns pecados eles podem levar à excomunhão, que é a exclusão da igreja, como fizeram com, por exemplo, Martinho Lutero, como fizeram com John Wycliffe, e todos os outros reformadores. Alguns mereceram, como Leonardo Boff, né? Merece mesmo, não é católico, ele não é nada, mas enfim, ele mereceu, tá certo? Foi expulso da Igreja Católica Romana. Se eu fosse católico, acho que muito mais pessoas merecessem comunhão. Não vou citar os nomes aqui não, mas alguns pecados são tão sérios que eles ou merecem essa comunhão, e se não receberem a devida atenção por parte do fiel, ele pode ser levado diretamente para o inferno, como nós falamos aqui pelos pecados mortais. Então, uma maneira de você reduzir a importância desse Deus gracioso, que perdoa pecados, é você colocando exclusivamente na mão do Padre a possibilidade de você conseguir o seu perdão, tá bom? O que a Bíblia ensina sobre a graça de Deus? Agora nós vamos abandonar o pensamento católico, apostólico romano, e nós vamos então falar algo sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a graça de Deus. Primeiro, a gente precisa diferenciar o que é graça e o que é misericórdia. Elas brotam do mesmo coração divino amoroso, elas são frutos do mesmo Senhor, mas não são exatamente a mesma coisa. Misericórdia é quando Deus não dá o que você merece. Isso é misericórdia. Você merecia condenação, você merecia castigo, você merecia punição, merecia morte. Ao invés disso, Deus ele lhe dá outra coisa que você não merece. O que é isso? É misericórdia. Então, misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos. A humanidade não merece sequer o sol nascendo num dia belo de praia. Não merece, mas Deus ele dá, porque ele é misericordioso. Já a graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Então, se a misericórdia é quando ele não dá o que eu mereço, por exemplo, seu filho fez alguma coisa muito séria, o que ele merece um castigo. Só que ao contrário de castigar, você decide perdoar e não dar o que ele merece, que é o castigo.
O que é isso? É misericórdia. Graça é quando Deus dá aquilo que você não merece. E outra coisa, né? A graça não se trata só de merecer ou não, mas se trata de desmerecer. Porque Deus ele é gracioso com pessoas não apenas que não merecem, mas pessoas que desmerecem, ou seja, fazem por onde serem alvos não de graça, mas de juízo da parte de Deus. Porque em relação a Deus, ninguém é neutro. A Bíblia não mostra um homem numa situação de não merecimento. A Bíblia mostra o homem numa situação de desmerecimento, porque a ilustração, a figura que a Bíblia mostra acerca do homem, é que o homem, diante de Deus, ele é rebelde. Diante de Deus, ele é um pecador, ponto mais, que se voltou contra a autoridade de Deus. Então não é só um fato de não merecer, de não fazer algo para merecer. É a situação de você fazer algo para desmerecer. Então isso contrasta e ressalta de maneira muito intensa o que é a graça de Deus, porque ela se apresenta para pessoas que fizeram para desmerecer. Né? Não é porque eu com relação a Deus eu sou neutro, eu não provoquei a sua ira, ao contrário. Nós fazemos por desmerecer a graça de Deus. Tá bom? No grego, a palavra graça, a palavra charis, né? Ou como queiram outros, charis, mas no grego a pronúncia é charis, significa mostrar favor a alguém, né? Alguém é gracioso única e exclusivamente por sua bondade. Não se baseia, se fundamenta na pessoa que é alvo da ação graciosa. Porque quem recebe, o recebe sendo indigno daquela graça. Ela não fez nada por merecer. Se ela merece, deixa de ser graça, passa a ser recompensa. Como não se fez nada para merecer, ao contrário, se fez para desmerecer, a pessoa exerce graça por alguém que é indigno. Então isso é importante. A graça, ela não é uma oferta, algo que você pega ou que você não pega. Não é algo que está dizendo, está aqui, pegue se você quiser. A Bíblia apresenta a graça como um presente. É algo que Deus ele dá. É interessante essa figura, a gente sempre acha que a graça ela está sendo oferecida. Alguém quer graça? Quem quer graça? Vai graça aí, está na promoção. Não, a graça é sempre como um presente que é dado a alguém. Dentro das chamadas doutrinas da graça da Reforma Protestante, né, especificamente do Calvinismo, nós temos a chamada graça irresistível, que é esse momento em que Deus ele dá a graça e a pessoa não resiste a esse oferecimento, né? A esse presente, tá certo? Filipenses capítulo 1, 29 diz, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Vocês receberam, foi um presente, né? Algo dado para aquelas pessoas. E 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só que interessante, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. A graça me foi concedida, ela foi dada, foi um presente de Deus para Paulo. Ele diz, ela não se tornou vã, pelo contrário, olha só o que ele diz, a graça de Deus comigo trabalhou muito mais. Você está percebendo aquela visão do catolicismo de uma graça eficaz, de uma graça eficiente? Né? Graça suficiente e graça eficaz? O que Paulo está dizendo é que tudo isso, tanto a salvação dele, veio exclusivamente por esse presente da graça. E o fato dele trabalhar é também um ato da graça de Deus na vida dele.
Tudo que Paulo está fazendo, que ele está construindo e o que ele está vivendo como cristão se deve exclusivamente à graça. Existe o trabalho, mas o trabalho perante a graça de Deus, ele é minimizado, porque é exaltado aqui a pessoa de Deus, que por intermédio da sua graça trabalha no coração de Paulo. Tá certo? Olha o que diz Efésios capítulo 2, 7 a 9. Deus fez isso o quê? Se você for ler Efésios capítulo 2, 1 a 7, a partir do primeiro até o versículo 6, você vai ver que ele está falando sobre a vivificação do cristão em Jesus. Então, Deus fez isso o quê? Ele vivificou, ele trouxe pessoas mortas espirituais à vida. Ele fez isso para quê? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Nós vamos falar de fé semana que vem. Isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pelo exercício das obras, ou seja, das obras da lei, ou obra de esmola, ou penitência, ou qualquer outro tipo de atividade humana, o homem não consegue operar a sua salvação. É única e exclusivamente pela ação da graça de Deus. E outro texto que nós vemos aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que me foi dada a vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Então, você vê aí a graça novamente como um presente e não como uma oferta. É algo que Deus ele dá para as pessoas. Então, esses crentes foram alvos da graça, receberam esse presente da graça de conhecer a Jesus, tá bom? A graça salvadora, ela é exclusiva para a salvação. Você não tem a necessidade de absolutamente mais nada, segundo as Escrituras, tá certo? A graça salvadora, ela age no sentido da vivificação dos mortos espirituais. A graça, ela traz os mortos, como eu, como você também era, à vida. É por intermédio também da graça de Deus que nós temos o cancelamento da nossa condenação eterna. A reconciliação também é uma ação da graça de Deus. E pela graça também que a nossa eternidade é preservada. Não é uma ação humana, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a ação humana. O fundamento da obra salvífica de Deus é unicamente sua graça exercida pela sua soberana vontade. Então, Jesus ele salva alguém pela graça de Deus, quando Deus, pela sua vontade soberana, exerce em favor daquela pessoa a sua graça. É um presente, algo que é dado às pessoas. Então, o que nós percebemos dentro da tradição reformada, da doutrina reformada, é que nós não precisamos de absolutamente nada mais a não ser a graça de Deus para a salvação. Foi um presente, você não merecia. Você, na melhor das expectativas, no melhor dos seus pensamentos, no melhor da seu comportamento ético, sem Cristo você era uma pessoa condenada ao inferno. O melhor das expectativas, sem Cristo, todo pecador é condenado ao inferno, independente se ele é bom pai, se ele é bom marido, se ele dá esmola, se ele vai à igreja. Sem Cristo é condenação ao inferno, na melhor da expectativa. Não é tão bom assim, né? Em Cristo, por intermédio da graça, que é em Cristo, o homem, e exclusivamente pela graça, o homem, então, ele é salvo. Vamos ver um texto aqui, muito interessante, que é o texto de Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. A salvação exclusivamente pela graça de Deus. Olha só. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obra de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente,
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, você não encontra absolutamente nenhum espaço para necessidade de algo a não ser a graça de Deus. Ela é plenamente necessária, suficiente. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Foi tudo feito por Ele. A nossa justificação, que é o que nós chamamos da atribuição de que os nossos pecados foram cancelados em Cristo, a justificação, ela se dá pela graça. Nós nos tornamos herdeiros da vida eterna pela graça, ou seja, tudo pela graça, né? E nesse texto a gente não encontra Deus ele falando, olha, você precisa de salvação, de graça, mas depois é contigo, porque eu salvo, mas depois eu dessalvo. Eu salvo agora para condenar depois. Não. A visão que nós encontramos na Bíblia não é essa. Um outro texto aí que nós encontramos é 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Está vendo aí? Bendito seja aquele que conseguiu operar as suas obras e consegue então garantir a salvação. Não. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é segundo a sua grande misericórdia que nós somos regenerados. E mediante a ressurreição de Cristo é que nós temos então acesso a uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês. Não existe essa visão de, olha, você pode de uma hora para outra perder tudo isso. Ele separou, ele preparou, Jesus morreu, ele ressuscitou e tal, e você tem essa herança, mas daqui para lá, vacilou, meu irmão, perdeu a herança. Então a Bíblia sempre mostra que a salvação não é apenas a graça de Deus, a graça salvífica de Deus, não é apenas o único caminho, mas é o caminho suficiente. Eu não preciso de nada mais. Eu não estou dizendo aqui que o homem ele não precisa desenvolver obras, que o homem não precisa desenvolver uma mudança interior. Claro que precisa. Isso é possível, é necessário e acontece quando genuinamente a pessoa é alcançada pela graça. Mas que essas obras o conduzirão à salvação, isso é mentira. Mas continuamos. A pessoa vai levantar como todo católico levanta. Aí Tiago, capítulo 2, versículo 24. O que diz Tiago 2, 24? Tiago 2, 24 diz, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Então, o católico, quando se depara com esse texto, ele vai dizer o seguinte, está vendo que a pessoa ela também é salva por intermédio das suas obras, que a pessoa ela precisa, de acordo com a graça eficaz, né? Ou a graça eficiente, operar conjuntamente com Deus a sua própria salvação. Está vendo como a pessoa também é salva pelas obras? Não é isso que o texto de Tiago ele está dizendo, tá certo? Queria só explicar um pouco desse capítulo 2 de Tiago para você entender sobre o que ele está dizendo. Tiago, capítulo 2, ele começa a falar, versículos 1 a 7, sobre os irmãos da igreja, ou das igrejas a quem ele escreve essa epístola, que desprezavam os pobres e adulavam os ricos, né? Tinha aquele irmãozinho pobre da igreja, ele sempre sentava lá na frente, né? Só que quando chegou o rico, o visitante rico, ele mandava o pobre sentar atrás para o rico ter um lugar melhor para poder assistir o culto, né? Então esse era o ato, era a atitude, o comportamento dos irmãos daquelas igrejas. E Tiago então ele começa
a lançar uma crítica muito dura e incisiva contra esse tipo de comportamento. Ele chama isso, versículos 8 a 13, de acepção de pessoas. E ele diz que a acepção de pessoas, você fazer essa distinção entre rico, pobre, branco e negro, clérigo, não clérigo, pastor, não pastor, você fazer a acepção de pessoas é você quebrar o segundo mandamento, versículos 8 a 13. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E ele está dizendo, se você não ama o próximo, é a mesma coisa que você ser condenado pela lei pelo fato de você ser homicida. Você descumpriu um mandamento, você descumpre todos. Você está entendendo? Então ele está lançando uma pesada e uma dura crítica àqueles irmãos que faziam acepção de pessoas, provavelmente os irmãos mais aí da liderança da igreja, tá certo? E ele começa então, a partir do versículo 14 até o versículo 18, a falar e fazer uma diferença entre a fé viva e a fé morta. Mas o centro da discussão de Tiago aqui não é sobre obras, é sobre o tipo de fé. Tiago, capítulo 2, versículo 18 diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. O que Tiago está fazendo aqui não é falar sobre fé e obras como se fossem duas coisas diferentes, como se você precisasse de uma e você precisasse de outra. Você precisa de fé e você precisa de obras. Não, o que Tiago está falando de maneira muito apropriada e de maneira bem profunda e clara é sobre o tipo de fé que de fato se mostra genuína, ou a expressão que ele usa, a fé viva, aquela fé que de fato é uma fé manifestadamente verdadeira. E ele diz, como você tem essa percepção? Essa percepção você tem por intermédio das obras que aquela pessoa pratica. Não porque as obras colaboram na salvação, até porque o texto ele não está falando necessariamente de pessoas que são salvas e pessoas que são condenadas. Ele está falando para a igreja. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. Está vendo como o centro do texto é a fé? E eu com as obras lhe mostrarei o que? A minha fé. O que o texto está falando é sobre isso, é sobre essa fé. Tiago não está falando da fé e das obras que juntas são salvadoras. Ele está falando que a fé subjetiva, porque a fé é algo que você tem diante de Deus, a fé é algo subjetivo, né? Você declara a sua fé. Quem há de questionar a sua fé? Quem há de levantar suspeita em relação à sua fé, no sentido daquela fé que você deposita em Deus para a salvação? É subjetiva. O que ele está falando é que a fé subjetiva é testificada através das suas obras, ou seja, a objetividade da fé, né? Através daquilo que nós podemos então perceber na vida da pessoa através das suas obras, né? Isso aqui, para a igreja, partindo do pressuposto correto e da interpretação correta, é um tapa, né, um soco na boca do estômago de muitos crentes, porque muitos crentes eles manifestam uma fé única e exclusivamente subjetiva, né? Você não vê absolutamente nada de diferente ou de qualquer mudança na vida daquela pessoa, né? A fé que ela declara, ela vai na igreja, ela canta, ela diz que ora, mas em termos de mudança de comportamento, de atitudes, de mudança interior, não se consegue perceber absolutamente nada. E o que Tiago está dizendo? Esse tipo de fé é morta, né? Inclusive o exemplo que ele usa é o seguinte, mais para frente, né, vai dizer, se você diz para o seu irmão, olha, que diz que está com fome, que diz que está com frio, olha, vá, eu vou orar por você, vou fazer uma vigília, vou fazer um culto, mas você não provê para aquele irmão o que ele está precisando naquele momento, essa fé é morta. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Então, existe um tipo de fé que é uma fé declarada, que é objetiva e que é importante, porque é o depositar da sua confiança para a salvação em Cristo. E existe uma fé que se manifesta, e essa fé subjetiva, ela se manifesta através de uma vida, de uma mudança genuína. Você lembra de Zaqueu?
aquele homem baixinho, publicano, que queria ver Jesus, ele manifestou a sua fé em Cristo como? Dizendo que ele ia dar metade do que ele tinha aos pobres, e se ele defraudou alguém, se ele roubou de alguém, ele restituiria 4 vezes mais. Isso é uma fé demonstrada com a atitude, demonstrada com a obra. O que nós queremos e fazemos em igreja evangélica é aceitar pessoas como genuinamente cristãs por intermédio de uma fé puramente subjetiva, sendo que a pessoa não demonstra em absolutamente nada qualquer tipo de mudança de vida. Isso é complicado. Aí nisso a gente precisa tomar atenção, nós como evangélicos. A pessoa chegou na igreja e não apresentou nenhum tipo de mudança, é complicado, tá certo? Então isso é um alerta para nós hoje. Então a maneira como o nosso irmão Tiago está dizendo na sua epístola é a seguinte: as obras, elas são a consumação da fé. Elas demonstram que naquela vida tem fé, que naquele coração houve de fato uma fé salvífica. Eu conheci homens que se diziam crentes que agrediam as suas esposas, que não amavam corretamente, verdadeiramente os seus filhos, que eram desonestos no trabalho. Enfim, que tipo de fé? Essa é uma fé subjetiva que talvez mediante, como o Senhor nos ensinou naquela parábola do semeador, que talvez não sobreviva às pedras do caminho. Talvez a raiz seja pouca e um dia ela acabe morrendo, né? Então, as obras são a consumação da fé. E para falar sobre isso, olha que interessante, ele vai dar 3 exemplos. Primeiro, os demônios. Tem gente que tem fé de demônio, porque os demônios temem a Deus, né? Os demônios, eles temem, versículos 19 a 26. Outro modelo que ele vai usar de fé é o exemplo de Abraão. E Abraão, ele é dito, né, em vários textos que ele é o pai da fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, né? Quer dizer, Abraão é um grande modelo de fé, e aí nesse texto ele é usado como exemplo e como modelo em relação à obra que ele teve. Eu preciso ler esse texto para você. Olha só o que diz aqui. Versículo 20. Seu tolo, você quer ter a certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou, que a fé se mostrou como real, que ela se tornou concreta. Então não está falando de uma salvação pelas obras, está falando da concretude, da realidade, da materialização da fé. E se cumpriu o que a Escritura disse: Abraão creu, e isto lhe foi atribuído para a justiça. Então, o centro aqui não é a obra como parcela importante dentro da salvação de alguém. Não é isso. A obra aqui é como uma testificação, é como recheio real, palpável daquilo que a gente chama de fé. Então, a fé, ela precisa vir acompanhada, sim, das obras para ser uma fé genuinamente salvadora. Mas não são as obras que vão salvar a pessoa, tá certo? Então isso fica muito claro. Aí olha só o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a comparação, o que é? A fé seria o corpo, né? E a alma seria a obra. Assim também, um corpo sem espírito é morto, e a fé sem obras, ela não pode ser considerada uma fé genuinamente salvadora. Não pode ser considerada. Então, esse texto, ele não pode ser usado dentro do catolicismo romano para defender a operosidade da fé por intermédio das obras, porque não é isso que Tiago está falando. O centro desse texto não é obra, o centro desse texto era uma fé declaratória daqueles irmãos
que não condizia com o tipo de comportamento que eles tinham na igreja de ter acepção de pessoas. Tá bom? Vamos dar continuidade. Então, como a igreja, em determinados aspectos, ela então se afasta do sola gratia, né? A gente tem feito isso desde o começo, falando sobre o afastamento do solos Cristo, sola Escritura, e agora nós vamos falar sobre o afastamento do sola gratia, né? Alguns aspectos eles podem nos mostrar que a igreja ela falha no que diz respeito a essa concepção de que é somente pela graça. Primeiro, a falta de contraste entre um pecador e Deus. Porque aonde não há convicção de iniquidade, não há sentimento de necessidade da graça. Aí é que está. Vocês percebem que a graça ela se manifesta salvadora aos pecadores? Não é? A graça ela se mostra salvadora a quem cometeu o pecado. Então, se a pessoa não está convicta de que ela está na iniquidade, de que ela está condenada por causa do pecado, ela não vai conseguir ter um sentimento de necessidade de graça para a salvação. Quantas pessoas vão à igreja e não sabem o quão pecadores são? Pessoas entraram na igreja, frequentam a igreja, mas nunca tiveram a oportunidade de serem expostas de maneira apropriada, de maneira intensa, de maneira a produzir convicção no coração delas do quão pecadoras elas são. Elas podem se sentir salvas sem terem se sentido pecadores. São salvas talvez de problemas pessoais, são salvas talvez da má impressão sobre si mesmas, salvas talvez de um casamento ruim. Podem ser várias salvações sem necessariamente a alma ser salva, porque não sentiram a necessidade da salvação das suas almas. A alma continua condenada. O casamento está sob controle, a ética está em dia, o linguajar foi transformado, os filhos vão à igreja, mas a alma, como não chegou na profundidade da consciência do quão pecaminosa é a sua alma, não sente necessidade de um salvador pessoal. Então as pessoas estão indo à igreja e não estão sendo alertadas da sua condição de pecado. E elas não conseguem ter então um encontro pessoal com esse Deus gracioso. Lucas capítulo 7, 36 a 50, uma história belíssima que vai descrever para a gente o encontro de uma mulher pecadora com Jesus. E o que chama a atenção desse encontro, da atitude de mulher, em beijar os pés de Jesus, em lavar os seus pés com as suas lágrimas, em enxugar com os cabelos, é justamente o sentimento de gratidão pelo perdão que ela conseguiu. Leia o texto e você vai perceber quantas pessoas estão chegando à igreja chorando porque estão desempregadas, chorando porque estão envolvidos com drogas, chorando porque estão com um casamento ruim, mas não são alertadas com relação ao estado das suas almas, que são pecadoras e que diante de Deus elas estão condenadas ao inferno. Às vezes nós garantimos as pessoas de irem para o inferno mantendo elas na igreja. Que sério isso? Ouvindo as nossas pregações, ouvindo os nossos estudos bíblicos, quando não dão as ênfases que o Senhor Jesus dava, quando não alerta as pessoas acerca da condenação vindoura por conta da nossa situação perante Deus, as pessoas estão perdendo a oportunidade de serem convencidas do pecado. Jesus, em Lucas capítulo 5, versículo 32, ele diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, para as pessoas ouvirem esse chamado, essa convocação da parte de Deus, elas precisam ser alertadas do que elas são: pecadores, culpadas, desprezíveis e condenadas ao inferno. Lucas capítulo 5, versículo 8, olha a expressão, a maneira de Pedro se colocar perante Cristo, naquele momento em que o Senhor faz um milagre
da grande pescaria. Lucas capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Jesus faz um grande milagre. Olha que interessante, deixa eu olhar para você aqui, Jesus naquele dia, em Lucas capítulo 5, ele faz um milagre. Eles passam a noite toda os pescadores, sem conseguir pescar nada. E Jesus então pede que Pedro leve o seu barco um pouco mais para distante da margem, e ele diz: joga a rede. E Pedro diz: Senhor, nós passamos a noite tentando pescar e não pegamos nada. E o Senhor diz, e Pedro diz: mas por causa da tua palavra eu lançaria as redes. E quando eles lançam as redes, a pesca é maravilhosa. Qual é então a atitude de Pedro? Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Quando Pedro é exposto a essa manifestação de um Deus santo no seu barco, de um Deus milagroso no seu barco, o seu comportamento é de perceber a sua pecaminosidade. As pessoas estão indo aos cultos, estão sendo expostas à palavra, à música, a sinais, e não estão reconhecendo a sua pecaminosidade. Gente, isso é seríssimo. As pessoas vão para a igreja e não se sentem pecadoras. As pessoas, elas veem milagres de Deus, elas veem o sobrenatural de Deus, elas cantam para Deus, mas não se sentem pecadoras, não se sentem constrangidas, não pedem: Senhor, sai da minha presença porque eu não mereço o Senhor aqui. Se tornam irreverentes, debochadas, desrespeitosas. Meu Deus, queridos, o que é isso? O que nós estamos oferecendo dentro das igrejas para essas pessoas? O que as nossas escolas bíblicas estão oferecendo, que as pessoas não saem de lá pensando: meu Deus, eu sou tão pecador. Isso é sério, gente. Isso é sério. Quisera eu, meu Deus, que o que eu pregasse pela autoridade do Espírito na minha vida pudesse conduzir pecadores a se encontrarem como são pecadores. Porque pecadores, perante um Salvador, clamam por salvação, mas nós podemos estar negligenciando a nossa grande responsabilidade de falar para as pessoas o quão pecadoras elas são e que precisam de salvação. Isso é sério, queridos. Então, dessa maneira, deixa eu voltar para cá, dessa maneira, nós podemos estar nos afastando do sola gratia, porque estamos recusando as pessoas uma das informações, talvez a informação mais importante que ela tenha, de que ela precisa de salvação por causa do pecado. Não é salvação de uma vida ruim, não é salvação de um Satanás ruim, é a salvação de um Deus irado contra o pecado. Então isso é muito importante. A mudança no púlpito, veja só, a mudança nas músicas e nas publicações para um mundo onde não há pecado ou culpa, traz sérias consequências. O que nós estamos fazendo? Nós mudamos o que falamos no púlpito. As músicas não falam mais sobre a genuinidade de um coração convertido. Não falam mais sobre culpa, sobre condenação. Não nos remetem a uma contrição interior, a um arrependimento sincero e genuíno e verdadeiro. Então, tudo isso mostra, ensina às pessoas, para as pessoas, um mundo onde não há pecado ou culpa, onde pecado é não ser feliz, onde você deve se sentir culpado se você não fizer aquilo que você gosta. Então, pessoas vão para a igreja buscando Deus, uma vida melhor, amigos, envolvimento, mas nunca experimentaram um sentimento do estado de condenação por causa do seu pecado. As pessoas não estão experimentando isso mais em igreja. Isso é preocupante.
Os corações não clamam mais por perdão. Os corações clamam por dinheiro, os corações clamam por cura, os corações clamam por oportunidades de poder, mas poucos clamam por causa do pecado. A igreja se afasta do sola gratia não só pelo que ela fala ou faz, mas também pelo que ela deixa de falar e o que deixa de fazer. Quando nós deixamos de falar o que devemos falar como igreja, quando o nosso discurso, a nossa pregação, ela muda para se adequar a esse novo tempo de novas exigências, e nós então acabamos e abandonamos o discurso que deverá ser o discurso do verdadeiro cristianismo, de um convite irresistível aos pecadores se renderem à graça de Deus, e isso é muito preocupante. E a igreja, então, ela vai se afastando do sola gratia, não pelo que ela faz, não, a igreja que eu pertenço, ela agora começou a implementar a salvação pelas obras. Não é só o que a igreja fala e faz, é o que ela deixa de falar e deixa de fazer. É o que ela deixa de alertar. É quando ela não pede mais que os pecadores se arrependam. É quando o pecado ele deixa de ser disciplinado. É quando a iniquidade ela deixa de ser punida. Isso dá a impressão de que o pecado é algo extremamente tolerável. Isso é complicado, queridos. Então, a falta de contraste entre um pecador e Deus acaba nos afastando do sola gratia. Tá bom? Vamos continuar. Estamos nos aproximando do final do nosso estudo, tá certo? Nós encontramos aqui agora a graça como pagamento posterior, né? Dizer que somos salvos pela graça, mas que posteriormente mantemos a nossa salvação com nossos esforços, é abandonar a sola gratia. Então dizer que tudo bem, Deus deu o primeiro passo, agora é contigo. Deus ele vai só lhe dar uma ajuda para que você possa, pela sua capacidade, pelo seu esforço, manter aquilo que ele deu. Isso também é se afastar do sola gratia. Deus graciosamente dá e mantém a nossa salvação. É tudo dele, tudo por intermédio dele. É ele, o Senhor, suficiente e absoluto em todas as coisas. É tudo feito por causa dele. Então, a graça, ela não é algo que você recebe hoje e posteriormente você deve pagar alguma coisa. Deus graciosamente dá e mantém a nossa salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, naqueles que de fato são salvos, aqueles que tiveram um encontro, os pecadores que tiveram um encontro transformador com um Deus gracioso, esses vão conseguir. Esses vão perseverar. Porque Deus efetua neles o querer e o realizar. A gente não está falando aqui sobre livre-arbítrio. Tá bom? Não é, a gente já falou um pouco sobre isso, não vai voltar nesse tema, quem sabe não seja um estudo para o futuro. Mas Deus ele está efetuando eficazmente essas pessoas a se manterem perseverantes no caminho da graça. Nós não podemos encarar como pagamento pela salvação as nossas orações, jejuns ou as nossas obras. Nós não estamos pagando nada. Ah, Deus me salvou e eu vou pagar então agora sendo uma pessoa de oração. Eu vou pagar a Ele com jejum, vou pagar com obra. Não, de maneira alguma. Continuemos. Uma outra maneira também é minimizar a importância da graça de Deus para o crente pessoal. Graça não é uma força, não é uma energia, né? Como você chega na sua casa e vai colocar o seu celular para recarregar, para dar uma energia. Então, graça não é uma energia, tá certo? Graça também não é um sentimento da parte de Deus, algo que Deus sente por você. O que você sente pelo pecador, Deus? Eu sinto graça, eu sinto graça. Não, graça não é força e graça não é sentimento. Graça é Deus agindo em favor do pecador.
Então a graça da parte de Deus não é uma intenção. Deus ele tem a intenção de salvar. Não. A graça de Deus ela é eficazmente salvadora. Ela tem poder, ela eficazmente salva alguém. E a graça é Deus agindo em favor do pecador. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo hoje chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, próprio Deus, irá vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, é um ato de Deus. Ele faz eficazmente isso. Então a graça não é algo que Ele dá e depois deixa você à sua própria sorte. Então nós não podemos, na vida do crente, diminuir a importância que a graça tem, não só para conduzir à salvação, mas para manter o crente no caminho. É tudo pela graça. Eu me converti no dia 11 de novembro, 7 de novembro, no ano de 1992. E eu caminhei até aqui, obviamente com todas as minhas lutas e dificuldades, sustentado pela graça. É Ele que está operando em mim, apesar de ser quem eu sou, é Ele que está me conduzindo no caminho. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, a graça é aquilo que é suficiente. No momento de fraqueza, todos conhecem esse texto do nosso amigo Paulo. No momento de fraqueza e de dificuldade, Paulo ele fez aquela oração, conhecida como oração de 3 dias, um jejum de 3 dias, pedindo que Deus ele tirasse dele o espinho da carne de Deus. Isso eu não tiro, vai bastar a minha graça. E ele então fala, a minha graça te basta. Ele diz, eu vou me gloriar então nas minhas fraquezas, porque é na fraqueza que repousa em mim o poder de Cristo. Então isso é muito importante, porque a graça ela não age apenas na salvação do homem, mas conduz o homem até nos seus dias mais difíceis. É a graça de Deus. Então nós não podemos minimizar a importância e a relevância da graça na vida do crente, tá certo? A graça é o centro do Evangelho, a doutrina mais fundamental para o cristão, porque não fosse a graça, ou se nós então, como os católicos, tivéssemos outra compreensão da graça, tudo para nós estaria acabado. A nossa melhor expectativa seria passar, sabe lá quantos dias, anos, séculos, milênios no purgatório, sofrendo a paga pelos nossos pecados, até que então nos tornássemos perfeitos para entrar no céu. A graça nos remete diretamente a uma vida de salvação. Ele nada o pecador nada é a parte da graça de Deus. Ficou pequenininho aqui, eu não estava vendo. Então o pecador nada é, o cristão nada é a parte da graça de Deus, que nós somos nada. Só um amontoado de carne cheio de pecado dentro. É isso que nós somos. Um pedaço de carne, alguns como eu com um pouco mais de gordura, com muito pecado dentro. Nada, não somos nada. Agora a graça de Deus nos faz pessoas diferentes. A graça de Deus nos transforma em pessoas diferentes. Então nada somos e nada podemos fora da graça. O cristão nada pode sem a graça de Deus. Então ele é tudo, é Deus por intermédio da sua graça que age em nós, que nos cura, que transforma, que move, né? Que nos faz pessoas diferentes, a sobrevivemos aos nossos dias tão ruins, é tudo a graça de Deus, né? O que Deus faz, o faz pela sua graça por nós. Em nada ele é obrigado. Você pode passar, meu irmão, a vida toda jejuando, dando esmola, dinheiro. Se não for pela graça, ou seja, pela atitude graciosa e bondosa de Deus e olhar para você com misericórdia, nada vai acontecer. O que nós temos que fazer, queridos, é simplesmente confiar nesse Deus gracioso. Hoje,
nós vemos em igreja evangélica se falando muito sobre poder, sobre buscar o poder do Espírito. Isso não está errado, claro, nós no Espírito precisamos ser pessoas poderosas, com autoridade, né? Isso não está em discussão no momento, mas o que nós percebemos é que poucos hoje conseguem falar de maneira importante sobre o Deus gracioso. Poucos realmente se interessam em falar da nossa crucial dependência sobre a graça de Deus, tá bom? Encerrando aqui a necessidade do retorno ao sola gratia, ao somente pela graça. Nós retornamos ao sola gratia quando nós retornamos ao sola escritura. Perceba que o erro do catolicismo romano, como nós citamos aqui, é justamente não compreender o que é a graça de Deus pelo uso de outros instrumentos, né, que orientam de maneira contrária à Escritura no que é a graça e no que ela faz. Então, se nós queremos entender, compreender e retornar ao sola gratia, nós precisamos primeiro retornar ao sola escritura. Precisamos retornar e voltar o nosso coração para o sola escritura, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, como diz a Bíblia, com as ênfases da Bíblia, tudo aquilo, né? Nós devemos buscar compreender nas Escrituras quem Deus é e como Ele é gracioso. Não aquele gracioso que engole tudo que você faz, porque você é fofo, você é lindo, é meigo, né? Que seu dízimo é bom, porque você tem um carro bonito, porque você tem doutorado, pós-doutorado. Não, é porque Deus é gracioso. Se na sua igreja as bênçãos têm preço, o que você faz? Procura outra igreja. Procura outra, vá numa igreja que pregue a graça de Deus, uma igreja que de fato explique, exponha e ensine as pessoas a viverem pela graça. Se você está numa igreja que está ali cobrando alguma coisa, está botando preço nas bênçãos celestiais, você vai para outra igreja, meu irmão. Tem muita igreja por aí, igreja boa, não é? Se para conquistar o favor divino na sua igreja é preciso uma série de obras e pagamentos, procure outra igreja. Tem igreja por aí que não faz isso. Não, mas você vai conseguir a bênção que você espera, que você pede, se você simplesmente fizer um jejum de 40 dias, se você for para o ciclo de oração, e é só assim. São trocas, né, que a gente faz com Deus e acha que Deus ele se submete a essas coisas. Obviamente, eu não estou aqui condenando jejum, não estou condenando círculo de oração, né? O que eu estou dizendo é que essas coisas não compram a graça de Deus a nosso favor. Porque é graça, se pudesse ser comprado não era mais de graça. É como eu falei, era recompensa. Tá certo? Se na sua igreja você, para se sentir, para perceber que Deus é mais favorável a você, você precisa comprar o feijão da bênção, meu irmão, mude de igreja. Mude de igreja. Essas igrejas que aparecem na televisão, a maioria não expõe sobre a graça de Deus. Quando eu me reporto, quando eu paro, quando me concentro em querer lhe ensinar que a bênção e a graça de Deus, ela é conquistada por intermédio simplesmente das suas obras, eu deixei de falar sobre a graça. Eu posso estar falando sobre outra coisa. Deixa eu sair um pouquinho aqui da sua tela. Lembre-se que graça é a demanda de Deus para a sua vida, para que você se volte em santidade para Ele. Então, sem querer me desfazer da necessidade da sua vida santa, da sua prática de santidade, né? Da sua prática de santidade, sem querer me desfazer disso, obviamente não é isso que vai sustentar a graça de Deus em você. Então, queridos, eu acho que a gente encerrou por aqui. Deixa eu colocar aqui, ver se nós encerramos por hoje. Exatamente, tá certo? Nós encerramos por hoje nosso tema 5 solas da Reforma Protestante, estudando hoje sobre sola gratia, somente a graça. Tá bom? Eu queria, antes da gente orar encerrando, dar alguns avisos. Nossos avisos. Amanhã nosso culto de ceia. Então você pode aí na sua casa ir preparando os elementos, o pão, o suco de uva,
porque nós estaremos transmitindo o nosso culto aí às 18 horas. Queremos contar com a sua participação, às 18 horas estaremos transmitindo. E nós vamos ter esse tema que está aparecendo aí na sua tela, o Deus Consolador, tá bom? Vamos falar sobre o Deus Consolador, temos estudado aí a pessoa de Deus aos domingos. E amanhã, dia 5 de julho, às 18 horas, nesse mesmo canal aqui no YouTube, nós vamos estar transmitindo então o Deus Consolador e nós estaremos então celebrando a ceia. Se você quiser fazer alguma contribuição, alguma oferta, dizimar, você pode fazer depositando o seu dízimo, a sua oferta, na conta que está aparecendo na sua tela, tá bom? A Igreja Batista do Natal tem conta no Banco do Brasil, agência 3698, dígito 6, conta corrente 9094, dígito 8. Você tem os dados aí para você poder, quiser fazer transferência, tá certo? Você pode fazer aí por meio dessa conta. E por fim não, só quase no fim. A Igreja Batista do Natal também está aí nas redes sociais, nós temos a nossa página no Facebook, @Batista do Natal, e no YouTube, Igreja Batista do Natal, tá certo? Se inscreve lá nos nossos canais, para você estar sempre ligado com a gente aí nas nossas notícias. E por fim, agora, né, finalmente, o nosso estudo da próxima semana, né, no sábado, dia 11 de julho, às 17 horas, vai ser somente a fé, sola fide, tá certo? Eu quero convidar você, nós vamos falar então sobre esse tema no nosso próximo encontro. Eu quero contar com sua presença, tá bom? Eu queria me despedir. Essa semana nós vamos estar ministrando um curso para alguns novos funcionários da Prefeitura do Natal, lá da Secretaria da SENTA, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Devido a isso, que vai ser um curso bem extenuante, ele é o dia todo, de segunda a sexta-feira. O estudo do sábado, eu vou dar esse estudo, né, do próximo sábado. Mas no próximo domingo, no outro domingo, acho que dia 12, é isso? Dia 12, nós vamos ter o nosso irmão Eduardo, pastor Eduardo, pregando. Eu vou estar presente com eles, mas quem vai estar nos trazendo a palavra vai ser pastor Eduardo, tá certo? E no outro, então, a gente vai continuar falando sobre a pessoa de Deus. Querido, eu queria agradecer pela sua presença aqui. Não sei se o estudo foi o que você esperava, foi o que você pensava. Se você restou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, e a gente pode, né, tentar tirar. Eu queria que você, infelizmente, a gente não está conseguindo alcançar o pessoal do Facebook, eu não sei porquê, não está gerando para o Facebook esses vídeos aí. Está gerando para o YouTube, às vezes fica travando, problema da internet, já tentei resolver, ainda não consegui. E o que eu pedi é que você compartilhasse esse vídeo para que chegasse aos outros irmãos da igreja, tá certo? O irmão que você acha que precisa aprender um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Manda para aqueles irmãos da Igreja Universal. Aqueles irmãos que acham que estão na igreja certa, mas estão na igreja errada. Tem gente aí que frequenta a igreja que acha que é evangélico, mas infelizmente estão em igrejas que não são genuinamente cristãs, tá bom? Queridos, vamos orar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Paizinho, eu quero te agradecer por essa tarde enriquecedora de conhecimento sobre a Escritura. Que o Senhor nos abençoe segundo a tua vontade, nos encha da tua graça, porque tudo é pela tua graça. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que pela graça alcancemos uma vida mais santa, mas sempre dependendo da graça do Senhor. Abençoa cada um, ó Deus, que assistiu, que está assistindo ou que assistirá essa aula. Que eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, um ótimo domingo para vocês. Que Deus ele esteja abençoando você e toda a sua casa. Amém.